papai. Milhões de homens em luta do Polo Ártico. Era o ano de 41, 1940, fim de 40, começo de 41. Eu havia terminado de concluir o trabalho de agente recenseador, um censo que marcou época, o censo de 1940. Concluído esse trabalho, terminado o curso ginasial, eu vim para Salvador. A campanha para que o Brasil participasse efetivamente da Segunda Guerra Mundial. Havia uma mobilização estudantil, havia um clima de insatisfação, insatisfação não, de repulsa, de revolta absoluta contra os ataques praticados contra navios brasileiros na costa, principalmente na costa da Bahia. Os navios saíam, muitas vezes já estavam em alto mar, voltavam, não é? Até o Baipendi, foi ao fundo, bem perto, aonde os pescadores, muitos viram o submarino, viram o navio ir ao fundo e foram encontrados crianças boiando dentro daqueles caixotes que a gente chamava caixão de gás, muita borracha boiando, aquelas comidas geladas boiando. Foi uma época muito ruim para uns e boa para outros que laçavam aquelas borrachas e vendiam, ganharam muito dinheiro. E também haviam pescadores que falavam que aquilo não era obra do alemão, não eram os alemães, que aquilo era obra do americano, que o americano fez aquilo para forçar o Brasil a entrar na guerra. Mas todos os pescadores que falavam isso, eles eram presos. Começaram a botar, veja você, umas porrinhas dos canhãozinhos pequenos nos navios do Lloyd, e a outra, eu tinha duas companhias, o Lloyd e o outro, não me lembro. Aí os submarinos começaram a mandar para o fundo, né? Fundaram vários, foi aí que o Brasil entrou na guerra. Eu me lembro muito bem. A campanha de entrar na guerra ainda foi quando eu estava em Nazaré, já no finalzinho. A campanha de 1941, 42, sobretudo. Né? Quando os submarinos alemães afundavam os nossos navios aqui no Atlântico. E o nazismo, quer dizer, o Hitler, ele queria interromper toda a comunicação de abastecimento de qualquer tipo de matérias-primas ou de mercadorias que pudessem ser encaminhadas para os aliados. Né? De modo que, então, não tiveram nenhuma hesitação de afundar navios sobre navios aqui. E a juventude se levantou, né? Pelas liberdades. Nessa ocasião, em 43, quando eu cheguei, já, digamos assim, a coisa estava já definida, o campo, inclusive. Em 41, 42, o campo estava se definindo. Tá? Você sabe que os Estados Unidos, por exemplo, eles só entram na guerra quando Pearl Harbor acontece, que é no fim de 41. O Brasil, já em 1943, quando eu cheguei aqui, nós já estávamos incorporados. Né? Nós já estávamos incorporados na luta aberta. A partir dessa mobilização espontânea de toda a juventude, das forças renovadoras, dos cidadãos, de todo mundo que não topava a ideia de uma nação ou de um mundo que estivesse caracterizado pela exclusão, não é? Exclusão racial, exclusão étnica. De modo que a juventude toda se mobilizou. Salvador era um centro disto, para nós todos. E eu mesmo participei inicialmente, porque desceu em Nazaré, em 1900, fim de 41, começo de 42, desceram algumas caravanas de estudantes secundaristas
sobretudo liderados pelo pessoal do Colégio da Bahia, do Colégio Central. Né? E nos pegaram lá e descemos o sudoeste, fazendo comícios em todas as cidades, até Juquié, parando de cidade em cidade, etc., né? Para pregar um mundo que nascesse diferente, que estivesse passando pela tragédia da Segunda Guerra Mundial, mas que se tornasse um mundo de paz, um mundo de fraternidade, um mundo de superação da fome, da miséria, né, da exclusão que você tinha em todas as áreas, inclusive dentro das áreas dos que compunham as forças aliadas. Né? De modo que Salvador era muito isso, e a vida estudantil, uma vida tanto secundarista como a vida universitária, muito forte, muito mobilizadora. Toda essa movimentação para a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, aqui na Bahia, foi liderada pelos comunistas. João Falcão, Mário Alves, Batista, grande jornalista, João Batista de Lima e Silva, não sei se vocês o conheceram. E havia apoio do pessoal de imprensa que noticiava e tal, com discrição, porque toda a imprensa era censurada, mas com certa discrição, dava apoio a esses movimentos populares e estudantis de participação indireta na guerra, mas polarizadora da opinião pública contra o nazismo e contra o fascismo. Me lembro uma vez que veio um comboio, aí encheu a cidade de soldados ingleses, noruegueses, foi uma festança, ingleses, que iam para a guerra, né, e passaram por aqui, e desembarcaram, a cidade toda foi festa, desfilaram, tal. Eu ainda tinha dinheiro deles, um bocado de dinheiro que eles espalharam, aí depois eu fui recolhendo e dei de presente para um professor meu que fazia coleção. Né? Eles foram acolhidos. Ah, você sabe de uma coisa? Tinha um posto de lubrificação de um inglês no Campo Grande, onde hoje é aquele estacionamento do Teatro Castro Alves, no Campo Grande. Ali era um posto de lubrificação que vendia gasolina. E no fundo era a casa do inglês, o inglês morava ali. E esse inglês abriu as portas, eu morava no Canela naquele tempo, recebeu os soldados ingleses, dava cerveja, eles beberam aqui, tá, nego ia para a guerra. Milhões de homens em luta do Polo Ártico. Tudo era difícil. E criou-se uma coisa, porque as coisas oficialmente eram difíceis, começaram a aparecer as indevidas facilidades. Quem tinha o dinheirinho adquiria sempre mais. Em vez de meio quilo de pão, 1 quilo de pão, etc. Sempre se dava jeito. Agora o pobre não. O pobre sofreu na guerra. Não estava lá na frente, mas sofreu as consequências da guerra. Racionamento. Eu só tenho 3, 4 filhos, tinha que levar aquela quantidade. A guerra é lá longe onde está, mata a gente. Com instrumento, com bala, e dentro de casa mata com a fome. Era uma coisa que me trazia muita tristeza, porque, afinal de contas, eu não entendia porque tanto desespero, porque os soldados entravam nos bondes e colocavam os pés na parte do assento, sentava na cabeceira, dizia que ninguém ia entrar ali, porque eles estavam revoltados, porque eles sabiam que a morte esperava
como muitos foram e não voltaram. Né? A guerra veio e acabou com o carvão. Para nós, né? Porque todo o combustível era o carvão, né? Que nós teríamos para cozinhar. Daí nós passamos a ter que entrar nas filas do carvão, porque houve uma escassez gigantesca pela necessidade para a produção de guerra. Então essa escassez produziu uma elevação de preço e, sobretudo, a nossa incapacidade de dar uma parcela do nosso tempo para comprar o carvão. Então, praticamente, naquela ocasião, extinguiram-se, né, as grandes maiorias das repúblicas. E nós passamos a viver em pensão. Né? Os estudantes que eram do interior. Estou me referindo aos meus companheiros que vieram do interior, que não tinham família aqui. Né? E houve uma mudança essencial. E foi uma época em que nós só sentimos a guerra de ver embarcar tantos jovens, tanto por parte da Marinha como por parte do Exército. E uma época em que um alimento que nós sofremos a falta do alimento, porque não tínhamos pão. Era aquela dificuldade para se achar pão, e quando achava, eram uns pães assim, feitos de umas massas estranhas. A carne também, não tinha carne para a gente. Vendia aqueles ossos com pedaços grudados de carne, porque a carne era para embarcar, congelado que era para embarcar. E nós sofremos essa coisa da guerra. Se quebrava um aparelho, como quebrou um aparelho muito grande do Moinho da Bahia, ficou sem poder, ficou parado, porque naquela época o nosso país não tinha hoje o que tem mecânico para consertar, não tinha, que foi uma lição muito grande para o nosso país. E depois que acabou a guerra, foi tomado uma outra, uma outra direção. Sentiu que estava na hora de colocar jovens para aprender a profissão, que hoje, graças a Deus, até avião os nossos jovens já fazem, né? Mas naquela época não tinha. Nessa época, a Praça da Sé, pelas circunstâncias, falta de recursos, etc., que tinha sofrido obras de demolição da Rua do Colégio, da parte da Rua do Bispo, estava inteiramente sem calçamento. Mas o clima de antagonismo, de ódio, de raiva contra o nazifascismo era de tal maneira que inventaram uma campanha de aviões para o Brasil. E a população... Não, a população foi convocada a levar peças de alumínio para ser entregue para a aeronáutica, com ela fazer aviões, com aquele alumínio fazer aviões. E aí, a Praça da Sé se tornou, durante um certo período, um depósito de ferro velho, de alumínio, e começou a se formar depósitos de água desses objetos, e com isso muriçoca. E o centro, aquelas ruas em volta, Rua do Liceu, 3 de Maio, Rua do Bispo, aquela coisa toda ficou totalmente tomada de muriçocas. Depois daquela nossa privação da liberdade, a coisa mais boa que a gente pode dizer assim é a gente fazer o que quer. A gente faz o que queria.
milhões de homens em luta do Polo Ártico. E havia muito aquela coisa de quinta coluna. Naquele tempo era a quinta coluna. E quando acontecia um navio nosso no fundo, o povo saía apedrejando as casas de mercadoria, os armazéns dos espanhóis, de todo aquele povo que brigavam a favor do alemão e contra o americano. Eu vi na campanha pela segunda frente um grupo de populares enorme, assim, sei lá, 2, 3 mil pessoas descendo as ruas, passando em frente a um edifício onde existia uma tesoura enorme de gás neon chamada Alfaiataria Buenos Aires. E aí um dos populares disse: Alfaiataria Buenos Aires. Buenos Aires é Argentina. A Argentina está ao lado dos fascistas, e quebraram a tesoura toda. Eu estou contando isso para sentir o clima que existia na época. Não é? Os alemães e italianos, principalmente os italianos, foram mandados para o interior. Não é? Criaram colônias agrícolas e lá ficaram 2 ou 3 anos confinados a essas áreas interioranas para que não praticassem atos contra o Brasil, etc. Com os alemães um pouco a mesma coisa. E, principalmente com os alemães, a população vizinha não falava, não mantinha relações de amizade nem de vizinhança. Com a crise mundial, com a guerra mundial, tinha enormes problemas de energia. Para se ter uma ideia, a Bahia tinha a usina de Cachoeira, a usina Jerry O'Connor, que fornecia apenas 9.000 quilowatts de energia para Salvador. E mais 2 pequenas usinas, a usina da Preguiça e a usina do Dique, 2 termoelétricas pequeníssimas. Foi nesse clima que a Companhia de Energia Elétrica da Bahia, subsidiária da Bond & Share, que não tinha condições de ampliar o fornecimento, veio a guerra e o medo da Bahia ser atacada por submarinos, criou-se o blackout. Foi uma coisa que tomou conta da cidade. Os estudantes, nós estudantes e a UEB, tinha turmas que saíam à noite para fiscalizar se alguém tinha deixado uma luz aparecer na janela, se não havia colocado um papel preto que impedisse a visão de uma iluminação interna. Isso durou anos. Que dia tinha aula, dia não tinha, certo? Aqueles tiros de canhões que a gente sentia, que nós morávamos bem perto do mar, que os navios soltavam. Aquela coisa de pânico que o jovem não entendia nem porquê, tá entendendo? Aquele medo. Foi o que eu senti naquela época. Naquela época também eu era nova, certo? Muitas vezes as crianças iam para a escola e não sei que notícia era que os diretores sabiam, aí soltavam as crianças, não é? Era boato, sabe que o povo aproveita para aumentar as coisas, vai ter bombardeio, vai ter isso, aquilo. Então foi uma época de suspense, uma época de medo. Viu? Meu pai era exportador de cacau. E naquele tempo em Ilhéus não tinha porto. Então iam os navios, os iatezinhos, carregavam o cacau e traziam para o porto da Bahia.
inventaram que o iate da firma estava dando óleo para o submarino alemão. A tripulação era toda brasileira. Meu pai era brasileiro, tinha um nome italiano, mas pegaram meu pai, prenderam, botaram ali na Guarda Civil, ali no Carlos Gomes. Depois foi solto, tá? Mas tiveram muita gente que foi para... feito um campo de concentração numa cidade aqui do interior. Me lembro com Baracate. Botaram o pessoal, todos os alemães e italianos. Lembram. Meu pai não. Meu pai já tinha uma certa exportador de cacau e tal. Prenderam ele por acho, uns 15, 20 dias, depois saltaram. Era uma loucura, pessoal. O rádio não podia. Quinta coluna. Eles fizeram um negócio de terror. Não tinha nada que ver. Mas foi um período muito ruim, porque na escola, que eu tinha o nome italiano, me dizia que eu era quinta coluna, tá? Nem sabia que porra era quinta coluna. Mas tinha um negócio de terror mesmo. Quinta coluna, o rádio, não sei o que, tá? Nada, não tinha nada, a guerra estava lá. Porque no ouvido da população negro-mestiça baiana, o nazista não era contra o judeu, a gente entendia que era contra os negros. E isso se agrava e se azeita mais quando daquele famoso episódio da Olimpíada que o negro ganha contra Hitler. Então você imagina a negritude baiana vendo o negão americano ganhando lá embaixo. Esse é um aspecto importante, como a gente ficava sintonizado com os fatos de negro no mundo para reforçar a negritude interna. Na nossa rua, na Saúde, lá, tinha um grupo, o núcleo dos integralistas, e eles sabiam que os integralistas tinham feito uma lista com todos os operários que eram politizados, né? Porque se eles ganhassem, todos iam ser passados pela gravata vermelha, que era a degola, né? Iam ser degolados. Tanto que o povo vibrava com as notícias da guerra, segundo contavam, né? De quando a Alemanha foi derrotada, a grande festa que foi, porque os nazistas perderam e os integralistas também perderam. A visão do povo é que os integralistas eram correia de transmissão do nazismo e os nazistas eram racistas, e que quem era preto, quem era pobre, comunista, ia cair na gravata vermelha. E o que é mais interessante, que você vai se assustar um pouco, é que nesse caldo de enfrentar essa visão internacional de fascismo e de nazismo, reforçou-se a negritude, reforçou-se a visão do brasileiro enquanto negro, enquanto índio, enquanto branco português. E aí parece incrível, né? Foi interessante que nesse momento o cara queria ser negro e brasileiro. Vi também quando terminou a guerra, que chegaram aqueles navios com pessoas sem os dois braços, outros sem perna, muito choro, muito ataque, muito desespero, foi uma coisa muito triste. Por isso que eu peço a Deus que nunca mais, que os homens se entendam, porque guerra não é bom para o mundo, para ninguém. Quando houve aquela história de 45, que a guerra acabou, sofreu. Mesmo que tinha reumatismo, pulou. Quando acabou a guerra, pulou. Mesmo que não era cachaceiro, bebeu. Na comemoração da guerra, a paz foi uma coisa bonita, muito bonita. Foi beleza. Foi uma festa. Eu nunca vi uma festa tão alegre. Parece que estava sem respirar, começou a respirar. Quando deram a notícia, se nada vestir, isso aí todo mundo saiu pela rua.